Então, vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa? Eu vou mostrar aqui alguns aspectos principais da Revolução Francesa que mudou tanto a França quanto o mundo. Vamos lá? Vamos para o vídeo? Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre a primeira parte da Revolução Francesa. A gente está vendo aí no slide uma figura revolucionária dos vários movimentos revolucionários, a bandeira da França. E eu coloquei aí que dia 14 de julho é uma data comemorativa na França. Por que eles comemoram essa data? Porque no dia 14 de julho de 1789, os revoltosos eles tomaram a Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha era a prisão onde o rei mandava os seus inimigos. Então a Bastilha significava um símbolo do absolutismo. Então, a partir do momento em que essa Bastilha cai, significa que o absolutismo cai também na França. Então, por isso que essa data é comemorada até os dias de hoje. Para a gente falar sobre a Revolução Francesa, é importante que a gente fale sobre como era a França antes da Revolução. Eu já fiz aqui um vídeo falando sobre a sociedade do Antigo Regime. A França é o país que mais exemplifica essa sociedade. Então, na França, a sociedade era dividida em estamentos, na verdade, em 3 estados, em que o primeiro estado era o clero, o segundo estado era a nobreza, lembrando que o clero são os membros da igreja, o terceiro estado era a nobreza, e todo o resto da população era englobada ali no terceiro estado. Quem era esse resto da população? A burguesia, os camponeses e os trabalhadores da cidade, que eram chamados de sans-culottes. E aí o que acontece? Esse primeiro e esse segundo estados, eles tinham privilégios. Eles não pagavam impostos, eles viviam da renda das suas terras, os camponeses tinham que pagar dízimos à igreja, além de pagar os senhores feudais. Então, o primeiro e o segundo estados, eles tinham uma série de privilégios, enquanto o terceiro estado sustentava a economia francesa sozinho, porque era do terceiro estado que vinha o pagamento de impostos, era do terceiro estado que vinha o dinheiro, então, para sustentar toda a corte francesa, todo o luxo do rei, né, dos nobres e tudo mais. Então, no final do século XVIII, a França ela tinha mais ou menos 28 milhões de habitantes em extrema desigualdade social, né? A situação política, a situação econômica que vai refletir na situação política era muito ruim, porque no final do século XVIII houve uma grande crise no campo. Houve períodos de muitas secas e períodos de muitas chuvas que afetaram a colheita. Então, o que aconteceu? A oferta de alimentos passou a ser pequena e encareceu o preço dos alimentos. Então, essa situação de crise que atingia aos mais pobres fez com que o terceiro estado ficasse muito insatisfeito, né? Foi um dos estopins da crise. Então, por que esse terceiro estado ele estava insatisfeito? Né? Os seus membros estavam insatisfeitos por razões diferentes. Os camponeses, coitados, eram os que mais recebiam a carga dessa crise. Por quê? Porque os camponeses eles tinham que trabalhar, as terras não eram deles, obviamente, as terras eram dos senhores feudais, então eles tinham que pagar a talha, que era do imposto feudal. Né? O que era a talha? Uma parte do que o camponês produzia no seu lote de terra, ele tinha que dar ao dono da terra. Então, isso era um imposto que vinha desde a época do feudalismo. E tinha que pagar também o dízimo, que era o imposto devido para a igreja. Então, o camponês, a terra já não estava dando muita coisa, a colheita já estava escassa. E ele ainda tinha que, a maior parte do que ele produzia, ele tinha que pagar de impostos. Os burgueses também estavam insatisfeitos com a monarquia absolutista, porque essa monarquia, para sustentar os gastos, já que ninguém trabalhava, né, o primeiro e o segundo estado não trabalhavam,
O que a monarquia fez? Ela aumentava os impostos e aí encarecia o preço das mercadorias. Então a burguesia ela tinha que pagar os impostos altos para a monarquia e o preço desses impostos era repassado para os produtos, o que encarecia o preço desses produtos. E aí o poder de compra da população já estava diminuído, ninguém comprava, e muitas empresas faliram, gerando desemprego. Então a burguesia também não estava numa situação muito boa. E os sans-culottes eram os pobres da cidade de Paris. Eram os ferreiros, os pedreiros, os sapateiros. E por que eram chamados de sans-culottes? Porque a nobreza francesa, os nobres franceses usavam umas calças, está aí na gravura, tipo uma calça cortária, uma calça curta, que era chamada de culotte. E a população, né, mais pobre, como não tinha esse traje, eram chamados de sans-culottes, ou seja, sem essa calça, sem os culottes. Sem essa calça que era o traje típico da nobreza. Então, todo esse terceiro estado estava numa situação de revolta, né? Eles estavam revoltados porque a situação econômica estava ruim. O rei, ele além da questão da colheita, que afetou a economia, e dos gastos excessivos da monarquia, com a corte, tinha também a questão de que a França mandou ajuda para os Estados Unidos, para as 13 colônias na época da independência. Então, isso tudo junto afetou a economia francesa e acabou refletindo para os mais pobres que ficaram numa situação difícil. Né? Os sans-culottes, o salário que eles ganhavam sequer dava para comprar o pão. Então, assim, se não dava para comprar o pão, que dirá o resto? Como é que se pagava aluguel, se vestia? Então, a situação estava muito difícil. Diante desse caos todo, o rei ele decide convocar os Estados Gerais, que era uma assembleia que não era convocada por mais ou menos quase 200 anos ela não tinha sido convocada. Né? Em 175 anos ela não tinha sido convocada. E o rei Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais para que houvesse uma saída para aquela crise econômica. Só que essa Assembleia dos Estados Gerais não era uma Assembleia democrática. Era uma Assembleia que reunia os representantes dos 3 estados, sendo que o voto não era por cabeça, o voto era por estado, e aí você vê a pirâmide social francesa. O primeiro e o segundo estados, eles eram a pequena parte da população, porque era o clero e a nobreza. A maior parte da população estava no terceiro estado. Só que primeiro e segundo estados, eles tinham interesses em comum. Então, toda vez que havia essa convocação, o primeiro e segundo estados votavam juntos. O terceiro estado nunca conseguia ganhar nada. Essa é uma questão. A outra questão era que o rei ele podia acatar ou não o que fosse decidido na Assembleia dos Estados Gerais, porque o rei era absolutista. E essa Assembleia ela tinha apenas um caráter de consulta, era consultiva. O rei consultava e ele poderia acatar ou não o que fosse decidido. Por quê? Porque a última palavra era dele. Lembrando que outra característica da sociedade do antigo regime era o absolutismo. Então, a França era uma monarquia absolutista. Então, o rei poderia ou não acatar. E aí, o que aconteceu nessa Assembleia? Né? A confusão se deu nessa Assembleia, porque quando chegou lá na Assembleia, o terceiro Estado, que foi representado, né, na sua maioria, né, quem representava lá o terceiro Estado, era a burguesia, sugeriu que o voto fosse por cabeça. Se o voto fosse por cabeça, qual a diferença, professora? Se o voto fosse por cabeça, óbvio que o terceiro Estado
ia ter direito a mais votos, porque era o estado mais populoso, era a classe que tinha, era o estado que tinha mais classes sociais. E, obviamente, né, a nobreza e o clero, né, o primeiro e o segundo estado, não aceitaram essas sugestões do terceiro estado. E o rei, como era absolutista, decidiu que tudo ia continuar como antes, que o voto seria por estado. Então, a tensão aumentou, a burguesia, representando o terceiro estado, se revoltou. O rei ele ordenou que os deputados do terceiro estado se retirassem do salão. Diante disso, Luís XVI mandou fechar a sala onde os deputados se reuniram. E esses deputados invadiram a sala do jogo de pedra, que era um jogo semelhante ao tênis realizado naquela época. E declararam-se Assembleia Nacional. Qual é o significado disso? Declarar-se Assembleia Nacional. Que eles estavam ali em assembleia para fazer uma constituição para a França. E aí, qual é a importância disso? Ora, o que é uma constituição? Constituição é o conjunto de leis máximas de um país. A França não tinha uma constituição, porque a França era absolutista. As leis que havia na França eram leis dadas por quem? Pelo rei, eram ordens dadas pelo rei. A partir do momento em que o rei é obrigado a reconhecer que existe uma Constituição e que essa Constituição está acima dele, ele deixa de ser absolutista. Esse é o problema que dá início à Revolução Francesa, tá? E aí o que acontece? Começa a fase da Assembleia. Essa fase a gente chama de Assembleia. A Revolução Francesa é dividida em 3 partes: Assembleia, Convenção e Diretória. A gente vai falar só da fase da Assembleia hoje. Bom, então os deputados eles se revoltam lá na sala, declaram-se Assembleia, e aí o rei ele começa, ele tem, né, claro que ele vai reagir, né, que ele não quer se deixar de ser absolutista. E aí há a notícia de que o rei ele ia reprimir a Assembleia. Então, diante disso, os populares saem, né, às ruas saqueando o depósito de armas e de alimentos. E é nesse momento que eles invadem e tomam a Bastilha, que era a prisão onde o rei mandava os seus adversários políticos e indivíduos por mau comportamento. A Bastilha, ela tinha, na verdade, ela era um símbolo, né, do absolutismo, né? Então, a revolução ela começa aí. Então, reparem que a burguesia ela precisa da ajuda do povo para poder concretizar a revolução. Com essa notícia da queda da Bastilha, no interior da França, os camponeses também passam a invadir, né, os castelos, e aí eles queimam as dívidas, queimam os castelos, né, e tudo mais. E diante disso, pressionado por esses movimentos, a Assembleia ela abole a servidão, que era ainda da época do feudalismo, os dízimos e os privilégios da nobreza do clero. Tá? Esse movimento é conhecido como a Noite do Grande Medo. Então, a Revolução ela começa a ganhar corpo, né? A nobreza e o clero, diante disso, dessa decisão da Assembleia, eles fogem, né? Eles fogem da França levando as suas riquezas. Não fogem com uma mão na frente e outra atrás, não. Eles fogem levando sua riqueza para fora do país e depois vão montar um exército para tentar frear a revolução. Em 26 de agosto de 1789, é declarada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tá? E aí eu separei aí um trecho, né, os 2 primeiros artigos, e a gente vê que ela é toda baseada na filosofia iluminista, né? Então, o primeiro artigo diz o seguinte: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Artigo 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais
imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Qual o significado disso? Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Está colocando em xeque-mate a questão dos privilégios de nascimento, né? Porque quando você tinha lá o antigo regime, quem nascia na nobreza tinha privilégios que os camponeses não tinham, né? Eu estava lendo sobre a questão da guilhotina, né? Do médico que criou o guilhotim, com a proposta de que fosse uma morte igualitária e indolor, né? E aí a gente fica assim apavorado, nossa, que crueldade, né? Cortar a cabeça da pessoa, ser uma questão de igualdade para todo mundo. Por quê? Porque até na morte a coisa era diferente, até na questão da punição, né? Em execução, né? O cara está condenado à morte, mas até a morte do cara era diferente dependendo da classe social que ele pertencia. Se o cara fosse da nobreza, a morte era a decapitação, ou seja, cortava-se a cabeça com um machado, né? Mas se o cara fosse das classes mais pobres, ele morria de forma dolorosa, né? Ou sendo esquartejados por 4 cavalos, né? Cada membro separado em um cavalo, e eles colocavam os cavalos para correr, ou outro tipo de morte dolorosa, né? Que o cara da nobreza não tinha. Ah, mas todo mundo vai morrer, mas um morria com sofrimento e o outro não. Então, até nisso, as classes faziam distinção, né? Então, quando ele fala que os homens nascem e são livres e iguais em direitos, é quando começa a questão do direito do cidadão, né? Do cara ser respeitado enquanto cidadão, independente da classe social a que ele pertence. E o artigo 2º coloca em xeque o absolutismo. Né? A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais imprescritíveis do homem. Isso aí vem de John Locke. Né? Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança, a resistência à opressão. Ou seja, o Estado ele serve para proteger o direito do indivíduo. A partir do momento em que esse Estado, seja ele representado pela figura do rei, do presidente, seja lá do que for, ele não está garantindo o direito desse indivíduo, o indivíduo pode tirar esse e colocar outro. Tá? Então, essa declaração dos direitos do homem e do cidadão é um marco e é uma questão que vai influenciar toda a sociedade, inclusive a nossa sociedade. Né? Ela é influência disso aí. A Revolução Francesa é um marco. E aí eu tenho que deixar aqui ressaltado que apesar da questão da igualdade, da liberdade, da declaração dos direitos do homem e do cidadão, era para o homem mesmo, as mulheres ficaram de fora, né? E a gente tem que falar, né, que as mulheres elas participaram, né, do movimento, né, da revolucionária, muitas faziam parte de clubes, eram radicais, né, queriam acabar com os privilégios da nobreza, faziam parte lá dos clubes que apoiavam os jacobinos, muitas apoiaram, né, o período do terror, e foram as mulheres que fizeram, né, a marcha, conhecida Marcha das Mulheres para Versalhes, que obrigou o rei Luís XVI a sair de Versalhes e voltar para Paris, né, e lá ele ficou mais suscetível das questões revolucionárias. Então, a Marcha das Mulheres mudou o rumo da Revolução, né? Até então o rei estava lá em Versalhes, guardadinho, né? E sendo influenciado pela nobreza, pela rainha, vetando as principais decisões da Assembleia. E aí, quando as mulheres fazem essa revolta, que começa lá no mercado de peixes, e faz essa marcha que os homens também começam a angariar, mas quem começam são as mulheres, elas conseguem fazer com que o rei ele saia de Versalhes para Paris. Né? E aí a revolução ela ganha um caráter mais duro, né? Mais violento. E destaque para Olympe de Gouges, né? que foi uma mulher
revolucionária, né, ela dramaturga, ativista política, e que, insatisfeita pelo fato da declaração do direito dos homens e dos cidadãos serem só para os homens, ela criou uma declaração de direito para as cidadãs para apresentar a rainha Maria Antonieta para reivindicar que se as mulheres, né, como ela dizia, se as mulheres podem subir no cadafalso para serem executadas, elas podem participar da revolução, elas também têm que ter direito, elas também têm que ter direito de ser eleitas em assembleia, né? E ela foi uma pioneira nesse sentido, né? E acabou guilhotinada, né? No período do terror, pagou o preço por ter estado bem à frente de sua época. Bom, o documento aprovado pela Assembleia confiscou os bens do clero. Os membros do clero vão se refugiar para o exterior, né? O clero e a nobreza, levando dinheiro, né? Levando todas as suas riquezas, não vão sair de mãos abanando. E lá no exterior, eles vão organizar um exército, com a ajuda dos países absolutistas, que têm interesse de conter a revolução na França, para que essa revolução não vá se alastrar para o resto da Europa, né? Em 1791 sai a Constituição Francesa. Principais características: vai incorporar na Constituição a perda dos privilégios do clero e da nobreza e vai limitar o poder do rei. E aí a França vai virar uma monarquia constitucional, ou seja, o rei ele não está acima da lei. Existe algo acima do rei, que é a Constituição. Então, a partir desse momento, cai o absolutismo francês. Tá? Uma outra característica é o voto censitário. Então, a liberdade, igualdade até a página 2, né? Por quê? Porque sendo o voto censitário, o que significa isso? É o voto por renda. Então, votava somente quem tinha dinheiro, quem tinha renda. Então, esse movimento encabeçado pela burguesia seria freado ali pela burguesia. Para a burguesia seria ótimo se ele terminasse ali, né? Ela acabou com os privilégios da nobreza, ela acabou com o absolutismo do rei, ela agora vai ter direito, porque quem é que tem voz nessa assembleia? A burguesia, né? E 85% da população francesa não tem direito ao voto porque ou é mulher ou é pobre, então não tem renda para votar, né? Então, logicamente, se a revolução acabasse ali naquele momento, seria ótimo para a burguesia, mas a gente vai ver nos próximos vídeos que não vai ser bem assim, né? Logicamente, essa Constituição vai desagradar o rei, porque o rei ele é absolutista, ele não quer perder o seu poder, né? E aí, lembra dos nobres que tinham ido lá para o exterior e montado um exército com a ajuda dos países absolutistas? Pois bem, o rei começa a tramar com esses nobres e com esses reis absolutistas, principalmente os reis da Áustria e da Prússia, né? E esses exércitos vão invadir a França para tentar frear a revolução. Mais uma vez, aí é que a revolução ela radicaliza, porque aí a burguesia precisa que o povo pegue em armas, né, para conter essa ameaça estrangeira. E a partir desse momento, o que acontece? Né? A Assembleia vai convocar os cidadãos para defender o país. O povo vai pegar em armas. Né? Então, aí o movimento vai se radicalizar. Eles conseguem vencer, né, esse exército estrangeiro, né, vencer a Batalha de Valmy, em 20 de setembro de 1792. O rei é preso juntamente com toda a sua família, né? E aí a França, né, ela entra numa fase mais radical da Revolução, que é o momento em que os jacobinos, a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, os jacobinos eles tomam a frente da Revolução e declaram uma república, né? E aí o rei e a rainha eles são guilhotinados. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Como eu já falei, a Revolução Francesa é bem grande, então eu vou falar sobre a segunda parte, o final dela, no próximo vídeo.
Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like, se inscrevam no meu canal, me sigam no Instagram, História Virtual, tá? E um grande abraço a todos. Bons estudos!